Ujule mfana ukhulunywa ngetheku ujule mfana ukhulunywa ngetheku ujule mfana ukhulunywa ngetheku ujule mfana ukhulunywa ngetheku ulale sikhuluma ngetheku ulale. Bom dia, amigos, bom dia, amigas, boa tarde, amigos, boa tarde, amigas, boa noite, amigos, boa noite, amigas. Aqui quem fala é Panda Reis. Novamente aqui, mais um capítulo do programa Utópica Liberdade. O Utópica Liberdade é vinculada ao canal da editora Merda na Mão. Novamente agradeço a oportunidade de estar encabeçando esse projeto e fico muito honrado com isso. Hoje eu trouxe um tema falando sobre a falácia do racismo reverso, né? Algumas pessoas defendem esse racismo reverso de forma errônea, e até mesmo alguns irmãos, né, como é o caso do Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, entre outros, que citam racismo reverso e tal. E existe uma problemática nesse termo, porque já na nossa Constituição, na nossa lei, já tem algo nebuloso entre injúria racial e racismo, os crimes de injúria racial e os crimes de racismo, sendo que um é inafiançável e outros não, e isso acaba protegendo os racistas, né? Porque eu não conheço casos de pessoas que foram acusadas de racismo, até casos mais contundentes, como o final de semana, de que uma pessoa criticou uma modelo negra, né? Criticou não, né? Fez um monte de declarações e acabou colocando todo o povo preto como algo nefasto, né? Então eu escrevi um texto para a gente poder abrir debate sobre isso e entenderem que o racismo reverso ele não existe, tá? Não existe o racismo do preto contra o branco, não existe. A questão é, tipo assim, ó, como eu já disse em outro programa, aqui mesmo nesse canal, as cotas raciais favoreceram mais a branquitude. O Estado brasileiro garantiu que nós pretos não entrássemos nas escolas. Veja a Constituição de 1824. Que não tivéssemos acesso à terra. Veja a Lei das Terras de 1850. E mesmo após a abolição, a distribuição das terras foram destinadas aos imigrantes europeus e aos seus filhos. Como eu já disse em um outro programa que você acha aqui nesse canal também. Temos aqui colonizadores que viraram cotistas. Historicamente, tentar o equilíbrio histórico causa repulsa das elites e dos detentores do poder, da burguesia em geral. Por isso que surpreende o desconforto que empresas como Magazine Luiza, Mercado Livre causam, a repulsa que eles causam entre esses racistas. Porque subverter a lógica da subalternidade e o preconceito histórico, ou seja, com as propagandas que eles têm feito recentemente, eles estão incomodando, né? Não só na questão do racial ou étnica, né? Do preto e do branco, como também na questão sexual, né? E da questão do LGBT, que mais e todo o resto. Para admitir que exista racismo reverso, seria preciso também admitir que a hegemonia política, jurídica e econômica seja dominada por pessoas pretas afrodescendentes, ou seja, que pessoas pretas no Brasil fossem os maiores donos de propriedade dos bens, além da maioria no poder e na produção das normas nacionais, o que é claro que não é o caso aqui no Brasil. O papel decisório dos atores, quais é fundamental na gestão das vidas, no âmbito público e privado, ou isso seja, o acesso e na distribuição de renda, seja no desenvolvimento educacional, social e econômico dos cidadãos. Entretanto, a cilada da meritocracia desconsidera a dívida histórica que o Brasil tem com o nosso povo. Tanto o afrodescendente como também os nativos dessa terra, os chamados indígenas. Ao contrário disso, eles criaram um mecanismo para manter o racismo com a defesa do ego da branquitude, ou seja, negação, a culpa, vergonha, reconhecimento e reparação. É uma estrutura isso, né? É um processo, né? Primeiro vem a negação,
a culpa, vergonha, reconhecimento e reparação. Seria esse a escalada para um entendimento de reparo racial, né? O que não acontece aqui. Na verdade, esse seria o caminho para uma real tomada de conhecimento e mudança pelos brancos. Mas aqui no mundo estamos estagnados no estágio da negação, no mundo todo, né? Eu quero dizer, admitindo que existem ações e atitudes racistas, mas inadmitindo, enquanto Estado-nação, as facetas do racismo estrutural. Essa barbaridade é proposital à branquitude, que nunca reconheceu o síndrome traumático pós-escravidão, né? Isso está impregnado, né? O Brasil nunca reconheceu efetivamente sua culpa nessa questão. Ao contrário, preferiu exaltar a literatura de Monteiro Lobato, Gilberto Freire e embranquecer atores e autores históricos e importantes, ou seja, pensadores, autores fundamentais pela nossa história, para a história brasileira, foram embranquecidos. Nós temos casos aí, vocês pesquisando e vocês vão ver que hoje a coisa está mais clara, dá para se notar mais isso. Então, o brasileiro padrão vê como natural a nova roupagem imposta por eles, ou seja, os cortiços, as favelas, as cadeias, e na condição de moradores de rua, como se a rua, a miséria, fosse naturalmente um lugar para morar. Claro que esse sistema de exclusão veio continuamente de gerações após gerações, e a cada geração trabalharam e pavimentaram essas ideias racistas. Então não é surpresa que discursos de ódio sejam proferidos em relação às leis e cotas, as quais têm ampliado consideravelmente o número de negros nas universidades públicas e nos concursos públicos. Também não surpreende que ações do setor privado na contratação para esses cargos de liderança e executivo exclusivamente para pessoas pretas seja considerado racismo reverso. Iniciativas como essas provocam uma rachadura no pacto da branquitude. Apesar do hiato social entre brancos e pretos, e o primeiro grupo continuar sendo majoritariamente detentor da posse de propriedade dos cargos de alto escalão. Para fazermos um paralelo a essa loucura do racismo inverso na história da humanidade, nunca houve um navio branqueiro cheio de escravos brancos que tenham sido retirados à força do seu país e enviados em condições desumanas, subhumanas para países ultramar, que só apropriaram de suas vidas e transformaram os escravos com um tratamento extremamente desumano sem precedentes. Teriam que ter sua cultura devastada, sua religião destruída, endemonizada. Após serem libertos, teriam que ter seus descendentes sofrendo com a barbárie e o racismo, tendo que, no dia a dia, lutar pelo reconhecimento para trabalhar, para serem entendidos como brasileiros, serem reconhecidos como cidadãos e até serem reconhecidos como gente. Temos que colocar nessa equação a defasagem salarial enorme entre brancos e negros, onde os brancos ocupam cargos e salários bem mais altos e outras regalias mais. As melhores escolas não têm acesso para pretos. Também universidades, sejam alunos ou professores, temos um país de uma elite majoritariamente branca e burguesa, sem contar a mídia, que é ocupada por brancos. Por isso, quando uma pessoa branca sofre algum tipo de agressão verbal relacionada à sua cor, ela não pode dizer que sofre racismo reverso, porque o racismo é única e exclusivamente direcionada às pessoas pretas, pelas todas as condições que já foi citado. Racismo é um crime histórico que foi criado pelo ódio à etnia, à raça negra, o que matou e continua a matar milhares de pessoas pretas em todo o mundo. No Brasil, o racismo é estrutural. Ele não pode ser compreendido como um tipo de discriminação ou preconceito, dentre outros que temos. Ele é diferente. Sendo estrutural, o racismo agencia noções de poder e hierarquização,
tipo assim, o que eu quero dizer com isso? O racismo ele coloca a pirâmide social, ou seja, o normal é o preto estar na base da pirâmide, né? Numa sociedade onde o racismo é estrutural como a nossa, né? É, Quando falamos em racismo estrutural, dizemos que os pretos não têm acesso aos esquemas do poder no Brasil. Ele é estrutural, é institucional, porque a sociedade e o Estado brasileiro foram e são concebidos através de ideias e práticas racistas, que limitam o acesso do preto aos bens básicos da sociedade, como a educação, a saúde, a moradia, ao bem-estar e principalmente a vida. Isso desde do início de 1530, mais ou menos, até hoje. O racismo é um sistema de dominação e de exploração e de morte, né? E eu diria também de controle social. Essa expressão nefasta, ou seja, o racismo reverso, é usada para negar a estrutura racista e faz parte do mesmo repertório de expressões como, abre aspas, o pior racista é o pobre negro, o negro é racista contra o próprio negro. Expressões como essas são usadas por quem prefere confundir e encobrir o verdadeiro debate. O racista não se vê como injusto, porque justiça é um termo que não importa para ele, a não ser que ele se sinta injustiçado. Aí sim. Quantas pessoas brancas precisam ser protegidas pelas disposições contidas na lei? A lei que eu cito aqui é a lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Tá? Dê uma pesquisada aí. Quantas pessoas brancas foram alvo de discriminação e impedidas de terem acesso a estabelecimentos comerciais ou foram impedidas de receberem atendimentos em restaurantes, bares, hospitais, etc, etc, etc. Quantas vezes viraram notícia o fato de uma criança branca ser impedida de entrar em um estabelecimento por ser confundida com um pedinte? Quem são excluídos pela sociedade por causa da cor da pele, pela textura do cabelo, pelo fenótipo? São as pessoas brancas? No histórico brasileiro, os brancos sempre se sentiram superiores com relação aos negros, e esse sentimento que foi enraizado ainda é dominante no atual cenário, em pleno século XXI. Quando contamos com 400 anos de escravidão e apenas 100 anos de abolição, mal feita e sem inclusão social dos pretos alforriados, quem foi inferiorizado no Brasil, colônia, e é inferiorizado até hoje? Portanto, pessoa branca alegar que sofreu preconceito pela cor ou raça é impossível, pois o que a análise não considera apenas a questão biológica e antropológica, mas a questão cultural e social. E na questão cultural e social, o povo preto é oprimido desde sempre. Motivo esse que é o principal alvo das políticas públicas de inclusão social, como ações afirmativas e cotas raciais. Então, tipo, para concluir, o racismo reverso ele não existe porque toda a história do branco ele não condiz com uma inferioridade em raça, com uma desclassificação de uma etnia, entendeu? O branco aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, ele é tido como exemplo, ele é tido como o ápice da evolução humana e não sofreu nem sequestro em seu país para ser trazido para outros locais como escravo, nem tem toda uma estrutura institucional, estrutural para manter ele na base da pirâmide, ou seja, o racismo reverso ele só existiria, ele nem seria racismo reverso, seria o racismo por si só, ou seja, etnias que foram escravizadas, que foram sequestradas, estupradas, maltratadas, e etc, etc e tal, e continuam até hoje, toda uma etnia, não uma pessoa. Então, tipo, quando um branco se diz que sofreu preconceito racial, não é um preconceito racial, não é um racismo, porque por toda essa estrutura que a sua etnia teve, todos os seus privilégios desde a chegada aqui nesse território, ele não se enquadra nisso. Racismo a gente pode dizer que é do povo preto, do povo afrodescendente que sofre, assim como os nativos também sofrem. E a questão nativa ainda também tem uma problemática porque eles são os nativos e mesmo assim sofrem, mas isso não é só aqui do Brasil, na Austrália também acontece assim, no México também acontece dessa forma e nos Estados Unidos, entre outros lugares também. Então, meus amigos, minhas amigas, a gente pode ver que essa declaração
do racismo reverso é apenas uma proteção para os racistas se manterem racistas. É apenas uma proteção e um álibi, um falsete, uma falácia para poder para poder jogar para debaixo do tapete o debate racial, entendeu? Então, quando alguém falar que o racismo é do preto, também existe, o racismo reverso existe, não, ele não existe, porque toda a estrutura corrobora para o racismo contra as pessoas de origem africana, entendeu, meus amigos? A gente tem alguns capitães do mato aqui no Brasil e no mundo, né, como eu já citei o Sérgio Camargo, entre outros. Vocês já devem ter ouvido isso até dos próprios irmãos, que o pior racismo é o racismo do preto contra ele mesmo, ou então o racismo o preto é mais racista que o branco. Não, até mesmo estruturas mais radicais, como os pan-africanistas, eles é uma defesa e não um ataque, tá? Então, para fechar esse vídeo, o racismo reverso é uma falácia, é uma arma na mão dos racistas que querem tumultuar o debate. E tudo que não é colocado às claras, um debate às claras, sem se defender, sem esconder os seus erros, é extremamente prejudicial para o debate em si. Beleza, amigos? Beleza, amigas? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Espero que vocês pesquisem sobre o assunto. Espero que vocês debatam sobre o assunto. E é isso aí, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Editora